Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula, né, de contabilidade rural dessa sexta-feira, hoje 9 de julho do ano 2021, e quase finalizando o semestre, hein, pessoal? Depois dessa sexta-feira nós vamos ter mais uma aula de conteúdo, e aí na próxima vai ser uma revisão, basicamente, para a nossa avaliação 3, tá? Esperamos que todos estejam bem, e já está encerrando o semestre, né? A gente vê aí que o pessoal já está um pouco agoniado também para o término, né? Mas já está finalizando, tá ok, pessoal? E aí, posteriormente, né, as aulas têm a previsão para começar em setembro, né? Essa é a previsão. E basicamente vocês vão ter aí uns 30 dias mais ou menos aí de férias, né? Aí depois o bicho volta a pegar novamente, tá? Quero agradecer vocês que sempre estão aí nos acompanhando, né? Nem todo mundo pode acompanhar devido ao trabalho, e a gente tem essa consideração também, tá, pessoal? Justamente porque eu observo que depois o pessoal vai lá e assiste a aula gravada, né? Para tirar alguma dúvida em relação aí ao conteúdo, né? Que já foi ministrado anteriormente dentro da atividade. E é claro que dentro dessas aulas, pessoal, a gente passa uma explanação assim de forma geral, tá? Não tem como a gente ficar apenas batendo na mesma tecla de um conteúdo por causa do tempo reduzido. Então, nós temos essa questão das atividades que vocês fazem e também das aulas que a gente prepara para vocês aí dentro desse horário de 2 horas, tá? É claro que eu preparo para 2 horas, mas às vezes não tem dúvida, a gente deixa um tempo aí para vocês tirarem dúvida, perguntar, e não tendo, a gente encerra a aula e passa para a atividade, né? Mas de comum a gente vê que tem bom proveito, né? É claro que é diferente do presencial, que a gente sempre fala, a gente não troca o presencial pelo online, mas é uma alternativa para não prejudicar vocês não parar no tempo, né? Eu acredito aí que a maioria de vocês já estão quase na reta final para se formar, e é um método e um meio, né, que a Unemate trouxe para não prejudicar esses alunos aí já de entrar no mercado de trabalho depois da formação, tá? Então é um método, pessoal, a gente sabe que é muito corrido, resumido, surge dúvida ainda, a gente tem dúvida, isso é comum, mesmo no presencial, a gente sai de uma disciplina ainda com algumas dúvidas, mas no decorrer da nossa vida profissional a gente vai pegando aquela prática, né? Por isso que eu falo, sempre você praticando, sempre você treinando, né? Você vai obtendo mais conhecimento, né? Aqui é uma pincelada que a gente fala do conteúdo, mas é claro de uma forma resumida para vocês compreender. Lá fora, né, existe aí outros modelos, outros meios, né, que a empresa utiliza, mas que para o fim, né, ou seja, no final, caracteriza tudo que a gente está estudando aqui, tá? Então a gente, mais uma vez aí, desde já vai agradecendo vocês que acompanharam as nossas aulas, né? Temos ainda a última aula, que vai ser na próxima sexta-feira, mas desde já que vocês continuem assim, né? Vocês sempre participando também, tá, pessoal, das aulas. Eu sei que alguns têm até vergonha, né, de abrir o microfone ou a câmera, perguntar, conversar, mas já tem outros que aí já pergunta, conversa. Mas não deixe, pessoal, de sempre participar das aulas, seja a minha, as outras, isso é importante para vocês, tá? Pro conhecimento. E isso vocês vão ver, que lá fora, né, aí para você obter uma informação, basicamente você vai ter que fazer um curso, né, com pagamento, para aprender um pouco mais sobre um conteúdo, você vai fazer uma pós-graduação e assim por diante, tá ok? Bom, pessoal, então vamos lá, deixa eu compartilhar a aula de hoje. Hoje nós vamos falar aí um tema bem bacana, de forma reduzida. Eu acredito que vocês já aprenderam, né, esse conteúdo aí em algum momento. Eu acredito que vocês já ouviram falar, né? Se não aprenderam, ouviram falar, né, pessoal? Por quê? Porque é de forma reduzida, como eu falei para vocês, às vezes a gente não consegue captar toda aquela informação aí passada para o professor. Mas a gente passa aí de uma forma, né, como se você já subentendesse, né, o conteúdo, mais para a parte rural, tá? Vocês vão ver, pessoal, que não muda muito do comercial, tá? A gente sabe que o demonstrativo do fluxo de caixa, né, dentro dessa estrutura, não é toda empresa que utiliza. Qualquer empresa pode utilizar? Pode, mas tem a obrigatoriedade de algumas, principalmente capital aberto, né? Então, isso a gente fala das SAs, basicamente, que tem essa obrigação de ter esse demonstrativo, e nesse caso, nessa aula, a gente vai estar falando aí da estrutura, né? Trazendo um exemplo aí na prática para vocês, como que funciona da parte rural. É uma coisa bem simples, né?
que a gente pegou aí de um conteúdo de um grande autor desse demonstrativo, e basicamente ele não difere lá da empresa que vocês já ouviram falar de capital aberto SAs, que tem essa obrigação dos demonstrativos, tá? Vamos falar um pouquinho da estrutura, né? Falamos aí na aula passada sobre o fluxo de caixa, né? Que é basicamente algumas informações que vai integrar esse demonstrativo. Então, fluxo de caixa é uma coisa, demonstrativo de fluxo de caixa a gente pode caracterizar como uma parte, tá? E isso faz o quê? Com a composição do que o produtor rural esteja ali executando dentro das suas atividades, seja operacionais, seja de financiamento ou seja de investimento, como vocês já ouviram falar. A gente vai, né, repetir algumas considerações, conforme eu falei, em algum momento aí vocês viram na disciplina, né? Eu não sei se é análise das demonstrações ou demonstrações, eu acredito que seja demonstrações contábeis, né, que vocês aprenderam lá, ouviram pelo menos alguns conceitos, algumas concepções relacionadas ao demonstrativo do fluxo de caixa, tá? Que aí entra a questão do método direto, método indireto, que a gente vai passar para vocês aqui. Então, nada mais é do que a compilação daquele conteúdo, tá ok? Bom, qualquer dúvida vocês podem estar aí nos perguntando, tá bom? Pessoal, então a gente começa a falar um pouquinho sobre a demonstração do fluxo de caixa rural. É muito importante, principalmente para as empresas, né? De um modo geral, eu sempre digo que essas informações de contabilidade, ela vem trazer aí grandes benefícios, né? Grandes benefícios tanto para uma empresa pequena, para uma empresa média ou para uma empresa grande. Então, às vezes, a gente não vê com os bons olhos essas informações da contabilidade, né? Ontem mesmo a gente participou aí de bancas de TCC como avaliador e a gente viu, assim, o avanço, né, que nós estamos tendo aí dos alunos, principalmente nos seus TCCs. Eles buscam, né, exatamente aquela informação inovadora que vai fazer a diferença mais para frente, tá? Teve um TCC aí que falou sobre a questão da contabilidade digital, né? Qual que são as vantagens? Existem algumas regiões que acham que é mais um nicho de mercado, né? Essa informação digital, contabilidade chamada contabilidade digital. Então a gente pode ver que hoje os alunos estão tendo outras visões, né? Por que não fazer essa aplicação, essa outra aplicação dentro de um segmento empresarial? Isso que é importante que vocês vejam com os bons olhos, vejam o diferencial, tá? Por quê? Porque todas as informações que nós passamos na contabilidade, pessoal, de uma forma ou outra ela tem uma aplicação. Não 100%, mas ela tem uma aplicação conforme a empresa. E é o que eu falo para vocês. Eu não sei se foi, eu acredito que foi em sistema de informação contábil, não foi de rural não, mas teve uma aluna que ela disse que ela está começando a aplicar essas informações na empresa do esposo dela. E ela está notando que está dando resultado, né? Algo assim que não era compreendido por ela, às vezes ela estudava na teoria, não compreendia direito, mas na aplicação ela começou a compreender todas aquelas informações que eram repassadas. E ela está vendo aí que está tendo um controle maior, principalmente numa empresa pequena do esposo dela, que de primeiro não tinha uma organização geral, tá? Ele era sócio de outra pessoa e depois ficou como individual, colocou ela aí como sócia e ela como administradora, né, como contadora, futura contadora, e está dando resultado. Então é importante, né, a gente dizer que essas informações, pessoal, que vocês vejam com bons olhos, né, a aplicação dela. No momento agora, não se tem uma aplicação já definida para vocês numa empresa, mas futuramente pode surgir aí alguma vaga, alguma outra coisa que vocês possam estar aplicando e trabalhando na área, tá? Então a gente pode dizer que a demonstração do fluxo de caixa, pessoal, chamada IDFC, muito conhecida, é uma forma da empresa ela compreender sua performance, né? E saber como se organizar de maneira mais inteligente e estratégica, né? Às vezes a gente estuda tanta coisa de administração que a gente fala, isso aí não vai ter aplicação. Tem sim, pessoal. E organiza de maneira mais eficiente, inteligente, né? Com eficácia, a organização como um todo. Então, ela pode ser analisada por meio do método fluxo de caixa, tanto direto como indireto, que a gente vai passar aí os modelos para vocês, tá? Através dessa estratégia, ou seja, dessa demonstração, a empresa ela pode aumentar o seu potencial, tanto competitivo, bem como garantir o quê? A sobrevivência em um mercado que a gente vê que é disputado, né? Então, é importante que a gente
analise de maneira correta todas essas informações, sejam informações simples como complexas, que a gente tem que entender, né? De uma maneira ou outra, existe disciplinas que a gente fica um pouco boiando, sem entender, mas é necessário que a gente pesquise, tá? É uma área que exatamente está em crescimento, tá? Se vocês observarem agora, nós temos aí muito trabalho home office, né? E pelo jeito, pessoal, que a gente está vendo aí, é necessário a gente buscar novas alternativas, tá? Para o mercado de trabalho. Por quê? Depois da pandemia, né, que a gente nota aí alguma diminuição, principalmente na maioria aí do Brasil, regiões do Brasil, dos estados, a gente está vendo que está tendo uma estabilidade. Alguns está tendo decréscimo, outros está tendo aumento, dependendo aí. Mas a gente pode notar que futuramente, quando passar essa questão da pandemia, vai demorar um pouquinho mais, vai passar, vai ser reformulada essa questão do trabalho, né? Da parte aí de aplicação, né? Dos recursos empresariais. Então, é necessário que vocês estejam prontos para quê? Para estarem assumindo uma determinada vaga, tá? Por quê? Porque hoje se vai trabalhar muito com a tecnologia. Hoje, a gente vê que muitas empresas estão trabalhando em home office, né? Até mesmo a questão das escolas, né? Como nós aqui, trabalhando justamente em casa, tá? Até para amenizar essa situação, então vai mudar o foco. E isso, pessoal, é necessário que você tenha um pouco mais de conhecimento. Por quê? Porque você não vai estar ali presente na empresa. Ah, surgiu uma dúvida, vou perguntar para o colega. Costuma acontecer muito isso, principalmente quem trabalha em escritório de contabilidade, entra, não tem muito conhecimento, né? Pergunta para o colega ou outro. Então a gente já passa para vocês ficarem por dentro do conteúdo, né? Vocês pesquisarem, vocês correrem atrás. Por quê? Porque nós temos uma ferramenta aí, né? Que é a tecnologia, a internet, né? Trazem muitos benefícios, também trazem muitos malefícios, mas a gente tem que olhar apenas com bons olhos. Essa questão aí dos demonstrativos, das formas que a empresa pode trabalhar, tá? Eu até conversando com um colega meu, professor também, e ele tem um escritório de contabilidade. E ele dizendo que às vezes falta acadêmico, né, recém-formado, que queira trabalhar na área, mas não tem aquele conhecimento básico, né, aquele conhecimento básico da faculdade. Por quê? Porque, de uma maneira geral, ou não se esforçou, ou não teve aí, no caso, acompanhando as aulas de uma forma mais completa, tirando dúvida, e às vezes ele está importando mão de obra, né, só para vocês terem ideia. Esse colega meu, ele está prestando serviço em empresas em São Paulo, tá? Só para vocês terem ideia, pessoal. Empresas lá em São Paulo faz a contabilidade com ele aqui em Sinop. Como também tem empresas daqui que possivelmente tem aí os seus serviços prestados por empresas lá de São Paulo. Mas ele viu que a maior dificuldade é essa questão, né, de encontrar um profissional que esteja ali atento, buscando informações, tanto passando para o escritório, principalmente da parte rural, né? A gente viu aí que muda, sempre tem algumas mudanças, então é importante que a gente consiga compreender essa parte aí de uma maneira mais estratégica. O porquê utilizar isso, tá? Então, as informações contidas, pessoal, na demonstração do fluxo de caixas, quando são utilizadas conjunto, né, em conjunto ou conjuntamente, com as informações de outras demonstrações contábeis, ela pode auxiliar o quê? Os usuários, né, na avaliação da capacidade da empresa gerar fluxos de caixas líquidos positivos, decorrentes do quê? De todas as suas atividades, seja operacionais, seja de financiamento e seja de investimentos que a gente está falando, tá? Que vai visar o quê? Visando atender aquelas obrigações, bem como pagar aí principalmente a questão dos dividendos, né, aos seus acionistas. Quando a gente fala dividendos aos acionistas, a gente está falando da questão das empresas de capital aberto, tá, pessoal? Então, posso fazer uma empresa simples nacional? Posso fazer uma empresa de lucro real, né, capital fechado? Posso sim, tá? Para fazer uma verificação um pouco mais completa aí, tá? Por quê? Porque às vezes falta informação para tomada de decisão. É como análise, né, das demonstrações contábeis. É uma ferramenta muito útil, só que às vezes nem sempre a empresa ela faz essa verificação, ou seja, não tem às vezes um profissional para estar fazendo ali dentro da empresa, né? Por quê? Porque é o mais comum ali fazer a parte fiscal, contábil, fechamento, controle de entrada, saída, duplicados a receber, a pagar, né? Como é comum a gente ver,
e esquece a questão dessas análises das demonstrações contábeis. É muito importante, tá, pessoal? Eu mesmo, particularmente, eu gosto muito da parte da análise das demonstrações contábeis. Até minha pós-graduação eu fiz nessa área, né? Fiz de uma empresa de Santa Catarina, de capital aberto, tá? SA. Então fiz lá, peguei os relatórios contábeis, fiz análise e basicamente fiz aí o meu TCC da pós-graduação, tá? Ou seja, o meu artigo, ok? Então ficou bem bacana, né? Algo assim bem inovador, por quê? Porque na faculdade a gente fez aí alguns exercícios e não adentrou a questão das SAs, né? E eu falei, por que eu não posso fazer isso aqui? As demonstrações são as mesmas, muda algumas coisas, né? Ali em questão de informações adicionais, mas deu certo. Então é isso que a gente passa para vocês também, tá? Dentro da composição do fluxo de caixa, pessoal, dentro do demonstrativo em si, nós temos algumas atividades que devem ser levadas à risca, né? Primeiro, pessoal, registro diário das entradas e saídas. Isso é muito comum. Quando eu falo fluxo de caixa, é para a composição da DFC também, tá, pessoal? Então a gente fala aí da composição do fluxo de caixa diário, mas a gente fala de uma forma geral do DFC, tá? Bom, questão da análise do saldo diariamente em períodos futuros, isso é muito comum também a gente, vamos dizer assim, adotar essas medidas de analisar, porque a gente tem que analisar também, né? Não é simplesmente você ver um valor e achar que está tudo normal e ok, né? É como a questão aí de um veículo, você está dirigindo um veículo e a gente sabe que ele tem uma temperatura, né, que ele tem que ficar ali na média, tá? Principalmente as meninas aí, né? Eu acredito que vocês possam ter conhecimento, se não tiver, é um exemplo que eu coloco muito prático, sobre a questão da situação da informação. O que aquela informação corresponde? O exemplo do veículo. Veículo, depois vocês podem ver, né? Quem não viu ainda, que tem lá a temperatura do veículo. Então, existe o radiador, tal, para resfriar o motor, tal, não pode esquentar muito. Aquela informação ali, pessoal, se subir um valor, né, a mais, principalmente são barrinhas, né, que a gente vê lá, principalmente digital ou manual, a gente vê, são barrinhas. Então, existe a média, né, da temperatura do motor. Subindo aquilo ali, né, igual esses dias aqui em frente de casa, parou um que subiu demais a temperatura do motor. Então, teve algum problema, né, estava furado o radiador, não teve ali a água, então esquenta e o motor acaba fundindo, se você não diminuir essa temperatura. Então, aquela informação, muita gente anda com o carro, né, até a questão de, vamos dizer assim, revisão do carro, não troca o óleo, o carro dá problema. Isso também a gente traz para a parte empresarial. Se você tem uma informação e você não cuida, basicamente, posteriormente, você vai ter problema, tá? Principalmente com as análises que a gente faz. Então, essa questão do veículo é isso, né? Existe uma temperatura que pode chegar ali e ficar na média, tá? Se subir demais, automaticamente, nesse momento, você tem que parar o carro e verificar, né? Se não conseguir verificar, procure um profissional, porque pode ter problemas posteriores maiores. Desse mesmo jeito, é as informações que a gente tem aí, principalmente diariamente, do que ocorre dentro de uma empresa. É importante a gente saber o porquê daquela informação, tá? E através das análises, como eu falei para vocês, vocês verificam se a empresa está na mão de terceiros ou tem recursos próprios para quitar aí o seu saldo de dívidas. Isso é importante, a gente verificar, tá, pessoal? E a análise, ela, às vezes, ela não é levada muito a sério, tá? Dentro dessa construção, da composição que a gente fala do fluxo de caixa, tá? Nós temos aí a situação superavitária, né? Que aí a gente toma decisões sobre os investimentos e aplicação de recursos. O que isso quer dizer? Uma situação positiva, né? Eu tenho lá, como eu falei para vocês, recursos próprios, né? Eu tenho aí um valor a mais, né? Um valor positivo que eu posso fazer aí um investimento ou uma aplicação de recursos dentro aí do conteúdo geral da empresa. O que está precisando? Tá? Existe essa questão da composição. Eu posso fazer um investimento, eu posso quitar uma dívida, né, que está ali tendo muitos juros. É isso que a gente tem que analisar também, tá? Temos que projetar os pagamentos e recebimentos futuros, isso é primordial, controle, tá? Isso é você analisar de uma forma geral, uma composição geral. E, no caso, em situação deficitária, pessoal, tomar as decisões sobre a necessidade de capital de giro. Por quê? Porque sem capital de giro, a empresa acaba aí entrando, né, em decadência e, posteriormente, entra em questão de falência.
Por isso que eu falo, informação é muito importante. Depende do jeito que você trata a informação, né? Eu tenho uma informação, mas não sei interpretar, é a mesma coisa de não ter, tá? Então, pessoal, dentro do demonstrativo de fluxo de caixa é importante a gente fazer essa composição de um modo geral. Registro, análise, decisões, projetar e também decisões da necessidade se vai precisar de capital de giro ou não. De uma forma geral, é claro que a gente pode dizer que isso entra como conclusão, né, de desenvolvimento dentro aí do contexto empresarial. Como fazer a empresa desenvolver de uma forma geral, tá? Por isso que há algumas empresas, elas se mantêm muito tempo no mercado, né? Como eu falei para vocês, eu acredito que eu falei sobre a Magazine Luiza, é uma empresa que mais cresceu na pandemia, né? Não sei se vocês já viram, mas se vocês pesquisarem aí, a dona, se eu falei, eu vou repetir de novo aqui, eu não lembro em qual aula eu falei, mas a dona, acho que é Maria Luísa Troiano, se não me engano, ou Trajano, tá? Eu não sei o sobrenome final dela. Mas ela é a mulher mais rica do Brasil, pessoal. Ela se tornou aí bilionária e por causa dessa questão, dessa análise geral da empresa. Então, é claro que ela tem uma equipe, né, que contribui com essas informações, mas ela, na pandemia, as lojas dela, Magazine Luiza, foi a que mais cresceu, né? E ela hoje, né, dos bilionários do Brasil, ela é a mulher mais rica. Ou seja, ela pegou uma informação, transformou aquela informação em uma situação que mais abrangente, né? Principalmente aí ela começou a trabalhar com e-commerce, né? Então, entregando na sua casa, sem pagamento de frete, que hoje você vai comprar um produto, né? Principalmente, não sei vocês, mas a gente às vezes pesquisa algo na internet que a gente pode comprar e vai sair mais caro o frete. Então, a gente prefere comprar aqui na cidade mesmo. Então, basicamente, ela começou a movimentar essa parte aí de decisão, né? Ou por que não entregar para o meu cliente sem custo, ou sei lá, alguma forma aí que eu pudesse conquistar o cliente. E foi isso que aconteceu. Então a gente tem que pegar essa informação, interpretar e colocar em prática, tá? A partir da elaboração da DFC, pessoal, é possível listar as principais alterações no saldo de disponibilidades da empresa, né? Que aí entra a questão do caixa e equivalente de caixa. Então, eu acredito que vocês já fizeram um demonstrativo e você verifica se está correto ou não o seu DFC através lá dos saldos, né, da disponibilidade. Então eu aprendi assim, o professor ensinou que eu verifico, eu faço o fluxo de caixa e verifico se ele está corretamente, entradas, saídas, pagamento, recebimentos, né, dependendo aí direto e indireto, se o saldo de caixa está equivalente lá no final, tá, em um dado período. Então, como destaque, observa-se que o caixa, ele representa o numerário em espécie e os depósitos bancários disponíveis. Então, tudo que a gente fala caixa seria a questão dos valores em espécies e os depósitos bancários disponíveis, tá? Já os equivalentes, pessoal, de caixa são as aplicações financeiras de curto prazo e alta liquidez, tá? Estas podem ser convertidas em montantes conhecidos de caixa e estão expostas a um risco mínimo de mudança de valor. Por quê? Porque você já está com o numerário em mãos, tá? Já está sob o seu controle, como a gente pode dizer de uma forma geral, tá? Na prática, pessoal, esse tipo de relatório ele tem uma estrutura dividida em 3 grupos. Então, como eu falei para vocês, basicamente vocês têm aí já um conhecimento prévio, mas como a gente está falando de estrutura, a gente vai reforçar um pouquinho sobre o DFC, tá? Temos aí dentro das atividades principais, nós temos as operacionais. O que seriam essas atividades operacionais? São aquelas entradas e saídas de caixa, tá? Quando eu falo caixa, né, por que eu sempre repito isso, pessoal? Porque tem aluno que às vezes acha que as atividades operacionais pode entrar em a questão fora também do caixa. Já aconteceu isso, tá? Mas são entrada especificamente destinada à questão aí do foco caixa. São entradas e saída de caixas que vão ser o quê? Orçadas e vinculadas ao objeto social da empresa, tá? Em outras palavras, o que a gente quer dizer? São movimentações derivadas de uma atividade fim, né? Que a gente caracteriza aí como a questão da movimentação do caixa. Exemplo, pagamento de fornecedores, recebimento de vendas, pagamento de funcionário. Então, isso refere-se à questão de entrada e saídas de caixa, tá? Então, é o que a gente fala aí muito em questão de consideração de operação, tá? Atividades operacionais. Então, tivemos aí alguns exemplos na outra disciplina de análise,
Como que eu faço a caracterização? Pessoal, eu tenho que primeiro definir o que é uma atividade operacional, tá? Então, eu definindo a atividade operacional, eu coloco ali dentro, expõe dentro aí do DFC e assim eu vou fazendo as movimentações, tá ok? Pessoal, só um minutinho só, tá? Bom, pessoal, retornando aqui, né? Então, falando sobre a questão da classificação aí, principalmente de que tipo de atividade é, tá? É o que a gente vai passar aqui posteriormente, tá? Bom, então depois da operacional nós temos a questão dos investimentos. Então, nesta seção do fluxo de caixa, ele vai indicar o quê? O valor que a empresa direciona para as despesas de capital para participação e aplicações financeiras, tá? Visando o quê? Visando obter renda, né? Ou seja, a recuperação através de um lucro, tá? Então, pessoal, quando se fala atividade de investimento, é aquilo que você compra, adquire para você ter o quê? Um valor de retorno, tá? Então entra aí como uma questão de você adquirir algo para que você tenha um retorno daquele bem investido, né? Vamos dizer assim, né? Se eu comprasse algo que não fosse para investimento, aí não classificaria. Então, se eu comprei algo que eu quero um retorno, entra com uma classificação de investimento, tá? As entradas por venda dos ativos registrados, negociações de participações de empresas, também pertencem a esse grupo, né? Vale destacar que as atividades de investimento não podem ser destinadas à manutenção das atividades da companhia. Como eu falei para vocês, se é adquirido aí para a manutenção das atividades da companhia, não entra como investimento. Aí entra a questão de operacional. Por isso que a gente tem que deduzir, né? Tem que captar essa mensagem para que tipo, né, de atividade fins eu vou adquirir esse bem. É para manutenção da empresa? Então não é investimento, e sim operacional, tá? Dentro aí da concepção, nós temos atividades de financiamento, então são recursos obtidos do passivo não circulante, tá? E do patrimônio líquido. Então, pessoal, aqui a gente pode analisar, quando a gente fala de financiamento, provavelmente vai ser de longo prazo, tá? Por quê? Porque ninguém vai fazer um financiamento a curto prazo. Pode acontecer? Pode, mas no demonstrativo a gente vai utilizar muito a questão do capital a longo prazo, tá? Então, passivo não circulante, que é capital de terceiros, ou patrimônio líquido, recursos próprios. E aí, basicamente, não vai ter em si uma parcela, né? Ah, eu posso fazer um financiamento? Posso. Vai ser de recursos próprios ou recursos de terceiros ou recursos próprios. Isso entra com uma classificação aí do financiamento, tá? Então, portanto, pessoal, deve ser incluídos empréstimos e financiamentos de curto prazo também, tá? Por isso que eu falei para vocês, na maioria das empresas, principalmente como as empresas de capital aberto são aquelas que são obrigadas a fornecer esses demonstrativos, basicamente ela classifica como a longo prazo, tá? Mas pode ter também de curto prazo, depende aí do prazo que ela for adquirir, tá? Além disso, pessoal, é preciso registrar as saídas que correspondem à amortização dessas dívidas
e aos valores pagos aos acionistas em dividendos e na distribuição de lucros, tá? Então, na demonstração do fluxo de caixa, ela pode ser feita usando aí o fluxo de caixa direto e indireto. Então, depende, né? Ambos os métodos, pessoal, tomam como ponto de partida a análise das demonstrações do resultado do exercício, a DRE, e do balanço patrimonial, com a inclusão de algumas informações adicionais. É aquilo que eu falei, né? O que a gente mais utiliza de demonstração das demonstrações contábeis, para tanto a análise das demonstrações como outras, é o balanço e a DRE. Então, essas informações para fazer fluxo de caixa, demonstrativo do fluxo de caixa, eu vou utilizar a DRE e o balanço patrimonial, tá? Pessoal, existem alguns benefícios, tá? Das informações sobre os fluxos de caixa. Então, quando utilizado em conjunto, principalmente com as demais demonstrações contábeis, vai proporcionar informações que vai habilitar os usuários a avaliar as mudanças nos ativos, principalmente líquidos de uma empresa e sua estrutura financeira, também como habilidade para afetar as importâncias e prazos desses fluxos, né? A fim do quê? De adaptar a mudança nas circunstâncias e as oportunidades que porventura houver, tá? Então, quando se utiliza de uma forma em conjunto, essas demonstrações, nós vamos ter aí informações mais formadas para tomadas de decisão, tá? Então, também são úteis para avaliar a capacidade da empresa, produzir recurso de caixa e valores equivalentes, ou seja, habilitar os usuários a desenvolver o quê? Alguns modelos de avaliação e comparação ao valor presente e futuro de caixa de diferentes empresas. Então, existe de métodos para uma empresa, como eu falei, né, de diversos segmentos, diversos setores, né, como que eu vou conduzir essa questão demonstrativa. Então, se desenvolve vários modelos para avaliar e fazer essa comparação, tá? Também aumenta a comparabilidade dos relatórios de desempenho operacional por diferentes empresas, por quê? Porque elimina os efeitos decorrentes do uso de diferentes tratamentos contábeis para mesmas transações e eventos, né? O que isso quer dizer? De forma, né, que você utiliza aí vamos dizer assim, uma comparação com vários relatórios de diferentes formas. Então, você tem um tratamento diferenciado, um tratamento igualado, para quê? Para que essas informações elas não sejam distorcidas dentro de um relatório ou de outro. Então, aumenta essa questão de comparação, né, de um relatório que eu vou definir como outro. Também a possibilidade de uso das informações históricas sobre o fluxo de caixa como indicador da importância, época e certeza de futuros dos fluxos de caixa, tá? Então, isso é muito importante a gente verificar, né? O que eu posso fazer para mim quitar um financiamento, para mim obter um investimento, ou a questão aí da parte operacional da empresa, né? A utilidade, né? Também temos aí a questão da utilidade, tá? Da utilidade de conferir a exatidão das avaliações anteriormente, tá? Então, existem alguns benefícios dentro dessa parte do fluxo de caixa. Então, anteriormente foi feita aí algumas utilidades dessas informações, e aí a gente pode examinar a relação entre a lucratividade e o fluxo de caixa líquido, né? Que aí a gente adentra a questão do impacto das variações também da questão de preço, principalmente de comercialização. Existe, então, dentro dessa parte operacional, investimento e financiamento, a conferência da exatidão da informação, tá? Bom, temos a questão do ponto de vista, para análise das demonstrações contábeis, que são outros objetivos da DFC, que seria o quê? Seria avaliar alternativas de investimentos, avaliar e controlar ao longo do tempo as decisões importantes que são tomadas na empresa, com reflexo, questão aí da parte monetária, tá? Também avaliar situações presentes e futuras do caixa na empresa, que vai proporcionar para quem não chegue a uma situação, né, para que não chegue a situações de iliquidez, ou seja, aquela informação que você não tem uma capacidade de pagamento, tá? E certificar que os excessos momentâneos de caixa estão sendo devidamente aplicados, né? De que forma? Né? Eu posso investir em tal lugar? Eu posso buscar um financiamento? Eu vou ter a capacidade de pagar? Então, existe também essa composição geral. Por quê, pessoal? Não é simplesmente a gente querer fazer um investimento que, às vezes, está precisando você quitar um financiamento. Então, se faz essa análise. Eu preciso fazer um investimento, mas não é melhor eu fazer lá um pagamento de um financiamento que vai me amenizar a questão dos juros? É isso que a gente tem que fazer de uma análise geral, tá? Então, como eu falei para vocês, temos a apresentação do fluxo de caixa de duas
formas, né, que a gente vai falar um pouquinho desses dois métodos agora, método direto e indireto. E posteriormente, no final, nós vamos ter aí a questão da aplicação no exercício. A gente trouxe um exercício bem básico, tá? Com algumas informações consideráveis aí de formação. Então, vocês vão ver aí basicamente nesse exercício, tá? Bom, método direto. Então, o que é um método direto, pessoal? Então, por esse método, né, a DFCL vai evidenciar todos os pagamentos e recebimentos decorrentes das atividades operacionais da empresa. É aquilo que eu falei para vocês, né? Deve-se apresentar os componentes do fluxo por seus valores brutos, tá? Então, não tem nada de descontar, valores brutos, né? Por quê? Porque às vezes tem muita gente que acaba reduzindo esses valores e dando interferência aí no resultado final, tá? Então, principalmente, quando se fala a questão de operacional, é da operação do dia a dia. E a opção para este método, pessoal, deve apresentar no mínimo os seguintes tipos de pagamento. Então, dentro da atividade operacional, nós temos aí a questão das operações de recebimento de clientes, tá? Juros e dividendos recebidos, pagamentos de fornecedores e empregados, juros pagos, impostos de renda pago e outros recebimentos e pagamentos. Então, existe uma classificação. Então, quando se faz aí a questão do fluxo de caixa, a gente tem que verificar de que forma deve ser aí alocado cada conta, tá? Esse método direto, pessoal, também é conhecido como a abordagem das contas T. Acredito que vocês já ouviram falar em algum momento também, tá? Que vai consistir em classificar os recebimentos e pagamentos utilizando as partidas dobradas, né? Débito e crédito, e tem como vantagem permitir a geração dessas informações e outras com base em critérios técnicos livres de qualquer interferência da legislação fiscal, tá? O que isso quer dizer? Não existe aí uma interferência da legislação fiscal do modo que você vai utilizar os critérios de tanto investimento, financiamento ou da parte operacional, que você tem que ter um demonstrativo. Como que você utilizou aí o seu caixa para essas operações, tá? Então, nesse método, pessoal, começa-se a explicação dos caixas gerado pelas operações da empresa pelo recebimento de vendas, tá? Principalmente o que a gente vai caracterizar essa questão é do recebimento de vendas que a gente tem aí, que é o mais comum, né? Que se adentra aí nessa parte da DFC, tá? Então, nós temos aqui a questão do modelo simplificado pelo método direto. Então, acredito que vocês já ouviram falar muito, né? Então, quem aí tinha esquecido, é uma oportunidade da gente falar. Não difere muito da rural, tá, pessoal? Então, quando se fala DFC, o que vai mudar vai ser os elementos aí, mas nas atividades operacionais é o que nós temos aqui, ó. Recebimentos de clientes e outros, então ele é positivo, isso aqui a gente aprendeu. Quando é pagamento a fornecedores negativos, funcionários, recolhimentos ao governo, credores, né? Pagamentos a credores, e aí nós temos as disponibilidades geradas pela aplicação nessas atividades. Então, vem aqui os valores, depois vocês vão ver no exemplo posteriormente, tá? O que isso vai representar? Das atividades de investimento, então nós temos aí os recebimentos de venda de imobilizado, principalmente aquilo que eu adquiri para um investimento e posteriormente eu vou vender ele, eu tenho que receber. Aonde que entra? Basicamente aqui nas atividades de investimento, tá? Temos aqui a questão da aquisição do ativo permanente, tá? O que eu vou adquirir? Vou adquirir aí a questão de um terreno para aluguel, vou comprar aí uma casa, né? Então, depende do que você vai caracterizar. Temos a questão do recebimento de dividendos também, tá? Que é um investimento, seja por compra de ações, seja de participações, temos a questão do recebimento de dividendos. E aí nós temos as disponibilidades geradas pela aplicação nas atividades de investimento. Por isso, pessoal, que eu falo, né, que um pouco mais, vamos dizer assim, o que é mais difícil você compreender o fluxo de caixa demonstrativo é a questão como que eu vou classificar as contas, tá? Então, eu classifico primeiramente, é operacional, é de investimento, é de financiamento, é onde eu aloco dentro desse demonstrativo. Fica mais fácil a gente compreender. E aí, posteriormente, eu vejo se está sendo pago ou um recebimento, né? E aí, basicamente, entra como a questão da classificação da conta. Então, nós temos aqui pagamento e recolhimento, tá? Quando se fala recolhimento, basicamente, entra aí a questão dos impostos, tá? Nas atividades de financiamento, então, nós temos aí a questão dos novos empréstimos. Então, quando se fala novos empréstimos, eu estou adquirindo,
tá, pessoal? Isso aqui, como eu falei para vocês, ele é classificado mais dentro da parte de longo prazo, tá? Lá no passivo não circulante. Pode ser dos recursos próprios também, né? Eu posso quitar, né? Ou fazer aí um financiamento com recursos próprios, não importa, se eu tiver dinheiro em caixa, tranquilo, tá? Posso fazer amortização. O que é amortização? Basicamente eu pagar antecipado. Então vai ser uma saída de dinheiro, por isso que ele é negativo aqui. Emissão de debêntures, positivo. Integração de capital, tá? Quando eu vou aumentar o capital aí da minha empresa, tá? Pagamentos de dividendos, quando eu vou desembolsar, então é negativo, e aí eu tenho a disponibilidade gerada pelas aplicações na atividade de financiamento. Se a gente for ver, não é tão difícil assim, mas vocês podem pegar aí, depois na internet, pessoal, modelos bem complicados, né? Vamos dizer assim, para a gente entender sobre DFC, mas são algumas informações adicionais que a gente pode colocar na DFC. A gente tem as básicas, mas a gente tem algumas outras informações. Não é que é difícil, é que são contas não muito comum utilizadas, né, no real. Então, se a gente for perceber, são questões aí de contas que a gente não utiliza diariamente. Então, se torna um pouco difícil porque a gente ainda não conhece, né? Como eu falei para vocês, eu trabalhei no escritório de contabilidade e eu tinha, às vezes, muita dúvida sobre contas. Por quê? Porque numa empresa de lucro real, por isso que eu falo, sempre quando vocês forem trabalhar, prefira trabalhar numa empresa grande, pessoal, tá? Eu vou trabalhar numa empresa pequena, dá menos trabalho para me executar. Pessoal, não é muita vantagem não, tá? Vou falar bem a verdade para você, não é vantagem trabalhar em empresas pequenas. A não ser que seja sua, do seu parente, que você vai ajudar. Mas quando for trabalhar, procure a grande empresa, porque a movimentação é muito grande, muitas coisas novas a gente aprende, tá? O Simples Nacional, a microempresa, empresas de pequeno porte ali, até o microempreendedor individual, são informações básicas, né? Por que não a gente tentar aí compreender de amplo geral? Então é importante que a gente tenha aí em mente essa disponibilidade e essa vontade. Trabalhe numa empresa de porte grande. Se tiver aí a oportunidade para vocês, vocês vão ver que é muito bom, tá? Então, pessoal, dentro aqui dessa questão, como eu falei da empresa lá que eu trabalhei lucro real, eu vi que tinha muitas coisas que eu não tinha visto na faculdade, porque a gente não vê mesmo, né? É um resumo de forma resumida, porque não tem como passar muita coisa, vamos dizer assim, até por questão do tempo, é a questão também do que já foi definido para vocês. O que se trabalha mais? Lá tem coisas novas, exato, mas não é em toda empresa que utiliza aquele sistema, tá? O que a gente passa é o básico, que todas utilizam esses modelos simplificados, tá ok? Então, dentro aqui dessa questão dos financiamentos, temos a disponibilidade, e aí nós temos aí a questão do aumento ou diminuição, disponibilidade do início do período e disponibilidade no final do período, tá? E aí você vai ver e vai fazer o confronto com a questão lá do caixas, ou equivalente de caixas, tá ok? Bom, existe vantagens, né, pessoal? Existe vantagem dos dois modos, tanto direto e indireto. Vamos saber quais são as vantagens pelo método direto? Bom, dentro desse contexto, né, dentro desse contexto aqui que a gente está falando, o método chamado direto tem como principal vantagem, pessoal, mostrar as entradas, que seriam as receitas, e saídas, né, despesas do caixa operacional. O conhecimento desses montantes, pessoal, facilita a projeção de fluxos futuros, onde a comparação da DFC com o fluxo econômico é recomendado, tá? Aqui a gente pode mostrar, e vai ter a explicação sobre o quadro 1. Então, nós temos aqui os caixas recebidos durante o ano. Nós temos aqui a questão, provavelmente, da venda de gado, das safras de semente, receitas não rurais, investimento temporários, rebanho de produção, recebimentos de governo de dividendos, que finaliza em um valor de 223.206. Então, nós temos aqui a representação da análise vertical, né? Por isso que eu falei para vocês, é muito importante a gente ter em mente essa questão das análises. Em algum momento a gente vai utilizar. Então, é uma análise vertical, que eu vejo a composição de cada conta, né? O que ela representa dentro do total. Então, nós temos aqui a questão do gado e bovino. Provavelmente essa empresa, ela trabalha muito com essa questão de venda, né? Tanto venda e compra, tá, pessoal? Porque quando eu tenho um gado,
né? Quando eu tenho uma ave para vender, é porque ela já está pronta para o abate, mas eu posso comprar aí bezerros, né? E colocar num confinamento, entre outras. A questão da safra também, né? Tive lá uma colheita boa, basicamente eu tenho aí uma venda posteriormente. Bom, então, por exemplo, né, do que eu falei aí, os maiores recursos do recebimento, que vocês viram aí no quadro 1, temos recebimento do caixa para a operação da fazenda sobre a venda de gado e aves, que representa 49%, e safras e sementes, 37%, conforme pode ser visto no quadro. Esses dois produtos resultam em 86% do total do caixa recebido de clientes durante o ano. Então, o que isso representa? Basicamente, se eu for fazer algum investimento, né, se eu for fazer algum financiamento, é para investir nessa parte, nessa área, tá? Isso representa o que, pessoal? Que é o que dá o maior percentual de retorno para mim. Então, se eu vou fazer um financiamento, se eu for fazer um investimento, por que eu não posso fazer nessa área que caracteriza aí relacionada à venda de gado ou aves, tá? Então, a gente tem que fazer essa análise de uma forma geral. O quadro 12 a seguir, pessoal, identifica os maiores desembolsos do caixa, despesas gerais e administrativas e retiradas da família, em 40% e 30% respectivamente, do total de caixa pago durante o ano. Então, o caixa usado para pagar sementes constitui também uma significativa porção para estes montantes que propiciam informações valiosas para os seus usuários. Então, aqui no quadro a gente pode ver, né, as saídas, né? Então, nós temos o valor total e temos uma análise vertical, basicamente aqui da composição. Então, nós temos aqui, ó, 30% possivelmente é da compra de semente. Então, se a gente for olhar aqui nesse outro, a gente vê que 37% representa desse, vamos dizer assim, o faturamento, né? O recebimento aí da venda. Então, basicamente, ele fez aí um investimento de 30%, tá? E despesas administrativas gerais representando 40%. Esse exemplo, ele mostra que os emprestadores de recursos gostam mais do método direto porque os montantes pagos e recebidos são particularmente importantes na avaliação das necessidades de empréstimos externos e sua capacidade de retornar o pagamento desses empréstimos, tá? Então, dentro dessa composição, nós temos aí a questão da parte de compra referente ao rebanho, ó, representou 4%, tá? Então, por que eu não poderia investir um pouco mais desse valor, tá? Ah, pode ser que já tenha lá uma quantidade X, tranquilo. Mas é isso que a gente tem que fazer uma análise geral, tá? Ó, despesa administrativa representa 40%. Então, eu posso controlar dentro do fluxo de caixa essa composição do que eu vou fazer ao pagamento aos fornecedores e também folha de pagamento. Então, o DFC ela traz esse questionamento, né? Tanto do recebimento como do pagamento. Como que eu faço a parte aí de aplicação, tá? Bom, posteriormente vocês vão ver no exemplo aí, tá, pessoal? É mais detalhado até esse quadro aí, ele vai entrar novamente lá na parte final. Então a gente falou um pouquinho do método direto, né? Vamos falar um pouquinho do método indireto. Lá no final eu vou falar das vantagens, ou a diferença, na verdade, né? Eu vou falar a diferença desses dois. Então o método indireto, ele consiste na demonstração dos recursos proveniente das atividades operacionais também, a partir do lucro líquido, né, que vai ser ajustado pelos itens que afetam o resultado, tais como a depreciação, a amortização e exaustão, mas que não modifica o caixa da empresa. Acredito que vocês já fizeram também isso aqui em sala de aula, aquela diferença, né? Qual que é a diferença que entra ali? No método indireto entra a depreciação, ou melhor, a gente considera o valor da depreciação para aumentar o lucro líquido, tá? Já no método direto não tem essa questão. Esse método, pessoal, indireto, ele começa justamente com o lucro líquido, a base do regimento de competência e com os ajustes das transações das receitas e despesas, que não afetam o caixa, mas que vão refletir no resultado econômico da empresa, fazendo assim uma reconciliação, né, que a gente pode dizer, entre os dois fluxos no que tange às atividades operacionais. Então, entra aí a questão da classificação. Então, quando se faz, vocês vão posteriormente desenvolver isso aí, pode ser que numa empresa, né? Então, existe pelo método direto e método indireto. Qual que é o melhor? Depende aí o que a empresa ela tem de segmento, tá? Como bem destaca o manual de contabilidade, pessoal, das sociedades por ações, o método indireto, principalmente pela sua parte inicial, né, ali o lucro líquido ajustado que acontece, como eu falei para vocês, é semelhante a doar, né? Lembra dessa demonstração?
demonstração de origem e aplicação de recursos, né? Contudo, apesar de seguir a mesma linha, comenta que no método indireto, parte-se do lucro líquido para, após os ajustes necessários, chegar ao valor das disponibilidades produzidas no período pelas operações que foram registradas na DRE. Contudo, no que se refere à semelhança com a do ar, o autor destaca que as comparações se estendem apenas às contas circulantes, tá? Então, dentro dessa questão, nada mais é justamente isso, você fazer um ajuste daquilo que não tem interferência de entrada e nem saída de caixa. É o caso da depreciação que a gente utiliza aí na forma do DFC, método indireto, tá? Existem vantagens também dos dois modos. Por isso que eu falo, depende da atividade e conforme você vai utilizar para que segmento, tá? A principal origem, né, ou a principal vantagem do método indireto, pessoal, é que focaliza a diferença entre o lucro líquido econômico, né, chamado ORE, e o lucro líquido financeiro do DFC, tá? Considerando as atividades operacionais. Então, adentra ali na parte operacional, tá? Não vai ser nem de investimento e nem financiamento. A primeira finalidade do relatório financeiro, pessoal, é prover informações sobre o desempenho do negócio, através da apuração do resultado, né, que a gente tem aí, lucro ou prejuízo, e também os seus componentes. Investidores, credores e outros que estão preocupados com uma avaliação prospectiva do fluxo líquido de caixa, que estão muito interessados nessas informações. Por quê? Depende aí a informação que você vai colocar dentro do relatório, é a análise que esses investidores e credores vão fazer para começarem a investir nessa empresa. Então, por isso que tem aquela disponibilização do DFC. Então, quando você aprende a questão vamos dizer assim, compreensão do relatório, é onde você acaba investindo. Então, investidores, credores, eles verificam o que tem ali de avaliação prospectiva desse fluxo de líquido de caixa que eles falam, né? Então, são informações que, basicamente, vocês vão ter aí, em algum momento, essa informação. Como que eu vou analisar ela? Né? De que forma? É onde você define ou não um investimento em uma determinada empresa. Hoje, se a gente for falar, como exemplo, um exemplo que a gente pode dizer aí sobre a questão da Bolsa de Valores. Né? Vou comprar ações para fazer investimento, um exemplo. Qual empresa eu vou investir? Principalmente é aquela que está tendo lucro, não é assim? Que está tendo aumento. Pessoal, mas será que só isso é vantagem? Então é um conjunto todo, tá? Então a gente não pode só ver a questão tanto do faturamento, tanto do aumento, como a gente vê aí, né? Vale, Petrobras, tá subindo as ações. Mas será que eu só vou analisar a questão se a empresa está tendo lucro, né? Ou prejuízo? Não vou investir que está tendo prejuízo. A gente tem que fazer uma análise geral. Vocês sabem que existem empresas que fazem o maqueio, né? Ou seja, maqueia as informações para, vamos dizer assim, ter investidores. Mas no real não tem aí o mínimo de capacidade de quitar com as suas obrigações. Então é necessário a gente fazer um investimento mais, né? Um investimento com mais detalhe de informações, tá? E isso é o que a gente fala, pessoal. Para investir numa empresa é necessário conferir as demonstrações e interpretar. Por isso que aquelas informações das SAs, elas são disponibilizadas aí na internet. Então, dependendo da empresa que você queira investir, busque essas informações e faça uma análise geral, tá? Em relação aos investidores e credores, os mesmos podem observar e conhecer quanto vão ganhar no futuro, acima de qualquer outra informação. Então, depende, né? Essa questão da informação que você capta e você interpreta, tá? Então, dependendo dos investidores que têm aí um conhecimento maior nessa parte, né, das demonstrações, ele vai observar o quanto que eles vão ganhar no futuro e acima de qualquer outra informação. O que isso representa, né? Que a informação mais ideal para fazer essa investigação, essa observação, é a questão do DFC, tá? Demonstrações financeiras que mostram somente receitas e pagamentos do caixa durante um curto período de tempo, como um ano, não podem adequadamente indicar se o desempenho do negócio está com o sucesso desejado. É aquilo que eu falei para vocês, né? Análise, no mínimo 3 anos, tá, pessoal? A gente não pode fazer análise, né? Até como eu falei para vocês, tivemos uma banca terça-feira que o aluno queria fazer análise das demonstrações contábeis de 2 anos. Né? Falei para ele, não, mas como que você vai fazer uma análise horizontal?
você vai fazer só com uma informação, você não vai nem ter como o jeito ali de fazer uma análise de um ano para o outro. Por quê? Porque a horizontal não tem como, né? Você pega aí como referência o primeiro ano 100%, né? E o segundo ano você vê a diferença, se houve um aumento ou não. E aí, como você vai fazer, né? E aí, posteriormente, pedir para ele se, junto com o orientador dele, colocar essa questão, né? Poderia ser aí de 3 a 4 anos, né? 4 anos você tem informações mais detalhadas, tá? 3 anos até que vai, mas 4 anos eu acho que fica um trabalho bem redondinho aí com as informações. 2 anos a gente consegue fazer a vertical, análise vertical, né? Lá dos valores que eu passei para vocês, sobre essa questão aí da análise, a composição do valor total. Então, o valor total do ativo, eu vejo a redistribuição ali, o que cada conta representa, tá? Então, é o que eu falo para vocês, pessoal. Existem e exigem a questão de uma análise mais aprofundada, tá? Bom, se o método indireto ele é usado, pessoal, as variações líquidas no ativo atual são consideradas na seção operacional, tá? Presume-se que essas considerações fornecem suficiente ali informações para analisar as principais mudanças nas contas do balanço. Contudo, para um ativo não circulante e ainda contas do ativo chamado intermediário, com a exceção do rebanho de produção, acréscimos ou decréscimos brutos resultantes das entradas ou saídas do caixa são registrados na seção investimentos da DFC, a fim de mostrar benefícios, né, ou específicos investimentos, ou desenvolvimento do negócio, tá? Então existe aí essa classificação. O procedimento ele é paralelo para o passivo, com o intuito de analisar os empréstimos com uma entrada de caixa. Novamente, se o método indireto é usado, somente os acréscimos ou decréscimos líquidos do passivo são mostrados na seção operacional, enquanto os montantes do fluxo de caixa de novos empréstimos e pagamentos de financiamento são registrados na seção financiamento da DFC para os passivos de prazo longo ou intermediário. Tá? Então existe essa questão da gente analisar de uma forma mais completa. Desculpa, pessoal. Deixa eu só beber uma aguinha aqui, né? Bom, então existe essa questão, né, da gente caracterizar aí as vantagens e desvantagens dentro aí do DFC, tá? Bom, apresentação do fluxo de caixa, tá? Então, os autores tratam a DFC como uma ferramenta para administradores, investidores e credores para importantes tomadas de decisão. Então, não é de qualquer modo que você verifica a DFC. Então, é necessário você compreender de uma forma geral, tá, pessoal? Por isso que eu falo, pegue uma informação e tenta compreender ela. Não é simplesmente a gente pegar um relatório, ver números e não interpretar, né? O mais difícil é interpretar. Depois que você interpretou, você já pode tomar aí uma determinada decisão. Isso que é o importante. Todas as informações da contabilidade, ela precisa de uma interpretação. Interpretou e aí fica mais fácil essa questão da tomada de decisão, tá? Em relação aos investidores, pessoal, e credores, os mesmos estão especialmente interessados em saber do potencial do retorno dos seus créditos junto àqueles clientes. Então, através desse demonstrativo, a gente consegue observar. Temos dois fundamentais usos das DFCs que são possíveis. Análise do desempenho passado, tá? Eu posso analisar, e análise de projeções para o futuro. Então, para quem ainda não tinha compreendido, ela serve para análise do desempenho do passado, o que passou, é como se fosse uma análise, tá, pessoal, horizontal, e uma análise de projeções para o futuro, beleza? É claro que lá na análise das demonstrações contábeis a gente não consegue aí visualizar completamente projeções para o futuro, mas o DFC a gente consegue verificar essa parte aí de análise, tá? Na análise do desempenho passado, pessoal, a primeira meta é o quê? É gerar informações adicionais para administradores, investidores e credores de uma forma geral, tá? Seja rural, seja comercial, e com detalhes resumidos que vai proporcionar uma visão das atividades operacionais, investimento e financiamento para importantes decisões gerenciais, tá? A análise do desempenho passado avalia as fontes do caixa, o uso do caixa e o crescimento e expansão do negócio. Então a gente fala, né, questão aí do desempenho do passado vai avaliar essa questão das fontes do caixa, da onde que eu captei essas fontes para aplicação na empresa, tá?
Então, pessoal, dentro dessa questão dos métodos diretos e indiretos, a gente fala sobre a questão da obrigatoriedade, né? Lembra que eu falei lá no início? Não é toda empresa que é obrigada a entregar, né, fornecer essa DFC, mas existe algumas, né? Como destacado, o fluxo de caixa direto e indireto aponta quais foram as saídas e entradas de dinheiro no caixa e durante o período e o resultado dessas movimentações. Tal como a demonstração do resultado do exercício, a demonstração do fluxo de caixa ela é dinâmica. Então, ela deve ser o que? Incluída no balanço patrimonial. Então, de acordo com essa lei, 11.638, 2007, né, a DFC ela passou a ser obrigatória. Né, passou a ser obrigatória para todas as sociedades de capital aberto ou com patrimônio líquido superior a 2 milhões de reais. Tá, pessoal? Então, para as pequenas e médias empresas, o fluxo de caixa também é uma das demonstrações contábeis obrigatórias, segundo o item 317 da NBC-TG 1000, tá? Claro que existe algumas considerações, tá? Lembra que eu falei obrigatoriedade para essas empresas de capital aberto, tá? Mas existe algumas exceções. Como na norma, se você for ver lá na norma, ele explícita, né? Ele cita essa questão de que tipo de empresa vai fornecer essas informações, tá? Existem algumas exceções, mas por que a gente fala de capital aberto? Que todas, tá? Todas de capital aberto, elas são obrigatórias. Existe aquelas com patrimônio líquido, também superior a 2 milhões de reais, mas existe também algumas exceções. Por isso que é necessário a gente fazer uma análise. Tá ok, pessoal? Então, existem essas questões, né? De que é obrigatória e aquelas que são optativas. Existem algumas exceções. Então, a gente bate muito na tecla a questão do capital aberto. Porque eu, particularmente, eu trabalhei numa empresa que ela tinha aí um faturamento mais de 2 milhões de reais por mês, pessoal, tá? E ela não divulgava a DFC, tá? Por isso que eu falo para você, existem algumas exceções aí da parte da divulgação, tá? Bom, vou trazer aqui um exemplo bem simplificado, né? Bem resumido para vocês compreender essa parte aí do fluxo de caixa rural, tá? É um estudo de caso aí da fazenda Profit de Jorge, tá? Adaptado por Tomás, isso aqui é do livro FIPECAF, tá, pessoal? Que eu tirei justamente para demonstrar para vocês como que fica da parte rural, tá? Então, aqui do Jorge, tem uma fazenda de 880 hectares, onde ele produz grãos e pecuária. Seu rebanho consiste em 60 bovinos e, em média, 1.800 porcos ao ano. Em 1918, ele obteve um lucro líquido de 51.688. Todavia, usando a DFC, pode ser reveladas informações sobre o negócio não evidenciadas na DRE, que informou o lucro acima, tá? Então, a gente vai ver essa análise do lucro de 51.688, tá? Deixa eu só mudar aqui. Então, pessoal, nós vamos ver aqui a questão das informações, tá? Então, aqui já é informação de um fluxo de caixa, tá? Demonstração aí do fluxo de caixa. Temos aqui as atividades decorrentes às atividades operacionais, então ele teve aí um caixa recebido, referente à produção agropecuária de 325 mil. Tivemos aí o pagamento da compra de ração, então vocês podem observar, né, quando eu faço os lançamentos lá do débito e crédito, eu já posso deduzir do que é operacional, investimento e financiamento. Então, faça essa análise primeiramente, tá? Temos aqui o caixa que foi pago referente às despesas operacionais, algumas despesas integradas, tá? Sempre entre parênteses, como da DRE. Juros pagos no ano, 50 mil. Contribuições e impostos, 17 mil. Então, o que eu tenho, né? Eu tenho aí um lucro financeiro de 75.688, tá? Bom, então dentro dessa concepção nós temos aí a questão do valor recebido pela produção agropecuária. Então eu tenho a dedução de todas essas contas, se você pegar isso aqui e diminuir isso aqui, vai dar 75 mil. Mas, dentro da operação, das atividades operacionais, eu tive uma retirada para manutenção da família, de 28 mil. Então, o caixa líquido gerado pela atividade operacional resultou em 47.688, tá? Bom, dentro desse contexto, nós temos também o fluxo gerado pelo investimento,
tá? É aquilo que eu falei para vocês, pessoal, recebido ou desembolso, né? Desembolso é a mesma coisa que pagamento, tá? Isso aí vai muito. Então, o estudo de caso que eu peguei, mais simples para vocês compreenderem, isso aqui a gente pode fazer aí de uma forma mais habitual que a gente encontra, tá? Eu acredito que a MAGE, né, ela, como ela atua em vários segmentos, eu acredito que a gente pode depois, eu vou tentar puxar uma DFC da MAGE, que é da parte rural, tá? Ou também do pessoal aí da Bom Futuro. Eu não sei se ela é uma empresa de capital aberto, eu vou verificar depois, eu não pesquisei. Eu trouxe esse exercício aqui só para vocês terem ideia como que fica o fluxo de caixa, tá? O demonstrativo do fluxo de caixa. Mas posteriormente pode ser que na próxima aula eu conseguindo eu trago e mostro para vocês a composição, tá? Então as contas que entram aqui dentro dos investimentos, pessoal, tá aqui, ó, do caixa recebido pela vendas de gado reprodutor, que é aí a função principal de Jorge, né? Valor 12 mil. Recebimento, né? O caixa recebido de vendas de implementos agrícolas. Então ele vendeu, comprou lá implementos para investimento, utilizou e depois resolveu vender, deu baixa, 7 mil. Mas ele pagou aí pela compra do gado reprodutor. Então, basicamente, ele comprou um gado reprodutor que nada mais é do que um investimento, vai trazer algo de retorno para ele. 2 mil reais. Desembolso na aquisição de implementos agrícolas. Então, ele vendeu um implemento e já comprou outro. Provavelmente deve tá muito velho, deu problema, né? Manutenção é desse mesmo tipo, né? Que a gente faz com carro. Carro, quando começa a dar muita manutenção, você já vende ele, né? Vende ele e já compra o outro. Por quê? Porque existe um tempo de utilização. Tem questão de depreciação e tal, já não, né? Só serve para ficar dando manutenção, então é melhor a gente já desfazer e comprar outro. Então aqui ele adquiriu, ó. Então aqui ele vendeu, ele recebeu, aqui ele adquiriu, basicamente entra como negativo. Desembolsou, tá? E aqui também a questão desembolsou para plano de aposentadoria, tá? Que é um investimento que ele fez. Ele está pagando para depois ele ter o retorno para aposentar. 4 mil reais, entra como investimento. Caixa líquido decorrente dos investimentos ficou negativo de 15 mil reais, tá? Pessoal, é ruim? Depende, tá? Depende. Você tem que fazer uma análise mais global do DFC, tá? Então a gente pode ver que ele, dos investimentos, ele teve mais desembolso do que ele recebeu, né? Se eu pegar aqui 19 mil menos esse valor, sobrou o valor negativo de 15 mil. Mas eu tenho que ver em conjunto, né? Eu tenho que ver o conjunto, ó. Eu ainda tenho da atividade operacional, 47 mil positivo. Agora a gente passa para o financiamento, tá? Então aqui fluxo de caixa pelas atividades financeiras, ou seja, de financiamento. Tenho a questão da amortização de financiamento, então o que ocorreu aqui? Provavelmente ele pagou antecipado um financiamento, ele amortizou, né, diminuiu a questão dos juros. Isso ocorre também com a gente, né? Se você tem aí um financiamento e você quer pagar antecipado, você tem uma diminuição nesse valor. Por quê? Porque você reduz a questão dos juros. Então, quando se fala amortização, é que eu paguei antecipado, tá? Então, temos a questão dos 24 mil, negativo, pagamento de empréstimo, tá? 46 mil, novos empréstimos, tenho aí 13 mil, tá? Novos empréstimos é o que eu adquiri, tá, pessoal? Então, eu obtive. Aqui não fala no exercício se foi a questão de terceiros, né? Que eu vou fazer pagamento para terceiros ou recursos próprios. Eu posso fazer essa alocação de recursos. Mas aqui a gente vai considerar a questão de capital de terceiros, né? Que pegou lá no banco. Novos financiamentos, 21 mil. Então, eu tenho valor positivo, tá? Caixa resultante das operações, 36 mil reais, tá? Se eu pegar esses valores aqui, pessoal, a gente vai ver, a gente voltando aqui, ó, eu tenho 47 mil ainda, então eu tenho um valor da operação, né, da operação. É claro que eu tenho que fazer uma análise geral do que eu fiz para investimento e do que eu fiz para financiamento, tá? A gente nota que as atividades de financiamento aqui deixou ele um pouco apertado, tá? Por quê? Porque 36 mil de dívida. A gente vai ver que houve um decréscimo do caixa no período, né, de R$ 3.312. No início do caixa, nós tínhamos 5 mil. E no caixa final, eu tive 1.688.
o que isso representa, né? Da onde saiu esse valor? Bom, pessoal, esse valor aqui, ó, nada mais é do que esses valores que sobrou, positivo lá da parte operacional, ele está tendo um controle da parte operacional. De investimento, ele fez um investimento, não vamos considerar não tão ruim, porque o investimento vai haver um retorno para ele, tá? Porque apesar dos valores pequenos que ele recebeu, ele fez um investimento, então basicamente vai haver um retorno, então não foi tão perdido como de financiamento, tá? Financiamento estourou um pouco, né? Principalmente pagamento de empréstimo, amortização de financiamento, e deixou ele a desejar. Então, esse valor aqui nada mais é do que o valor que sobra. Então, eu pego esses 47 mil menos 15 mil menos 36 mil, eu tenho o valor de 1.688, tá? Esse é o valor que tem aí no caixa. Como que eu faço para saber, né, se tá ok? Pessoal, nós temos aqui, deixa eu voltar aqui, ó. Eu até mostrei para vocês aqui, seria esses valores aqui, ó. Acho que não, passou aqui. Vai ter lá no caixa, tá? Eu vou até passar adiante, lá do balanço patrimonial para me conferir. Eu acredito que vocês já viram isso, né? Então, representa nada mais é do que a movimentação. Por aqui eu posso obter aí as informações e fazer uma análise, como eu falei para vocês, né? Investimento. Da parte de investimento, o que ele mais gastou foi com aquisição de implementos agrícolas. Provavelmente ele vai prestar serviço, depois ele vai receber. Mas, para as atividades operacionais, né? A gente pode ver aqui, ó, e para a manutenção da família foi um valor considerável também, tá? Mas aqui nós tivemos a questão das despesas operacionais, o que representou um valor maior, tá? Então, o que vai ter que rever nas operacionais, né? A parte dessas despesas, pagamento das despesas operacionais, que representou um valor bem considerável, tá? Então, é necessário a gente fazer essa análise geral. Aqui é mais ou menos o básico que eu estou explicando, mas posteriormente vocês podem verificar em artigos, né, como que funciona essa questão do aprofundamento. Então, por exemplo, na seção caixa operacional, é possível determinar se o caixa que entrou referente à receita foi suficiente para pagar as despesas operacionais, os juros, os impostos e a retirada da família para sobreviver. Como eu falei, é necessário, né? É necessário a gente ter retirada para sobrevivência. Mas e aquelas despesas operacionais? O que está ocasionando aquele pagamento exorbitante, tá? Então, Jorge tem um caixa líquido de 47.688 após ter pago as suas despesas, como eu mostrei para vocês na parte operacional. Na seção investimento, pessoal, observamos a utilização de 15 mil do caixa, principalmente em decorrência de novos investimentos. Nas seções financeiras, notamos um caixa líquido cujo pagamento principal foi praticamente o dobro das novas entradas, né? Isso reflete fortemente na capacidade de pagamento da fazenda. Então, Jorge realmente reduziu as operações de empréstimos para 33 mil, comparando a liquidação de 46 mil, contra os novos recursos de 13 mil. No total, o caixa usado de 36 mil indica um elevado pagamento de dívida para as instituições financeiras. O acréscimo líquido do caixa foi de 3.312, reconciliados com o balanço patrimonial. O que ele quis dizer? É aquilo que eu falei para vocês, pessoal. Isso aqui, ó, só voltando. 36 mil. Então, foi um valor considerável. Então, a partir daí, você faz análise, né? Pagamento aí para a questão do banco. Então, é necessário a gente revisar essa questão da atividade financeira para que não falta recurso aí no caixa, tá? É a explicação que eu coloquei aqui para vocês. Então, 36 mil reais que a gente teve lá no financiamento indicou aí um elevado pagamento de dívida com os bancos, tá? Ou instituições financeiras, tá ok? E aqui, ó, como eu falei para vocês, nós temos a consideração, eu só trouxe aqui do balanço patrimonial caixa, que é o mérito, né, para a gente entender essa parte do fluxo, né? Quando a gente vai fazer a composição geral e a gente vai comprovar se está correto, é do caixa. Então tem aqui o balanço, como se fosse o balanço, caixa é o equivalente, o início 5 mil, e no final eu tinha 1.688. Então quer dizer que basicamente o meu fluxo de caixa está correto. Eu coloquei todas as informações de pagamento e recebimento em caixa, tá? Finalizando aí a minha DRE com o valor de 1.688. Então o valor que eu vou confrontar lá no balanço é o valor
basicamente, que eu passei para vocês aqui, ó. Então, fechou. Fiz todas as movimentações corretas, tá? Então, pessoal, a gente pode analisar de uma forma geral que essa questão da composição é muito importante a gente analisar, né? De que forma que eu vou utilizar ela, né? Primeiro eu tenho que registrar. Registrando depois, através do relatório, eu vejo de que forma eu vou estar desenvolvendo essa questão dos pagamentos. Por quê? Porque a empresa não pode ficar sem caixa, né? Se ficou sem caixa e teve uma obrigação de urgência, aí parte mais para empréstimos e financiamentos. E vocês sabem que aí entra a questão dos juros, né? E aí envolve todo um contexto geral aí, produzindo aí uma perda para a empresa. Então é necessário ter o controle, né? Então, de uma maneira geral, eu falo ter aí o controle, tá ok? Bom, o desempenho da atividade refletido no caixa em 1918 indica claramente uma forte restituição, né, de empréstimos e a capacidade de financiar as operações com as próprias receitas operacionais geradas no negócio. É isso que eu falei para vocês. Então, através ali da venda, eu consegui obter, né, essa capacidade de pagamento, pessoal. Então, operacional, eu tenho que estar ali tentando resgatar recursos para que lá no financiamento e investimento teve uma situação negativa, eu consigo quitar, tá? Não passa por apuros, como a gente pode dizer. Todavia, como pode ser visto no anexo 2, na sequência não fica bem claro se os estoques foram vendidos a preços mais baixos e se permitiu mais contas a pagar com a finalidade de gerar caixa. Se isto for verdade, poderia ser visto nos dados da demonstração do resultado do exercício a base de regime de competência, e assim sendo traria problemas no futuro para a geração de caixa. Então é importante a gente observar em conjunto as demonstrações. É aquilo que eu falei, na parte do DFC só mostra pagamento e recebimento, mas o exercício fala, né, não fica bem claro se os estoques foram vendidos a preços mais baixos e se permitiu mais contas a pagar com a finalidade de gerar caixa, tá? Então é importante a gente analisar em conjunto. É muito importante a interpretação, tá? A proposta de reconciliação vista no anexo 2 elimina rapidamente esse risco. O primeiro sinal positivo é o lucro líquido de 51.688, né? Ou seja, 4 mil a mais que o caixa líquido das operações. Nos ajustamentos realizados abaixo do item receita, a safra, os animais em estoque e outros estoques aumentarem em 11 mil, significando um bom desempenho no futuro em termos de caixa. No item despesas ajustadas, a depreciação de 42 mil pode ser comparada com os novos investimentos mostrados na seção investimentos no valor de 30 mil reais, tá? Assim, uma boa utilização do caixa foi na reposição de bens de capital, embora numa taxa inferior à depreciação. Isso certamente trará implicações em anos futuros. Toda esta análise seria enriquecida na comparação com os fluxos projetados e na comparação com a demonstração dos anos, né, ou do ano anterior, que se segue. Então, aqui a gente traz a questão das informações sobre a parte lá do lucro líquido obtido na demonstração do resultado do exercício, tá? Como se fosse, pessoal, a questão aí do caixa em si. Lembra que a gente fez da parte operacional? Então, nós temos aqui a questão do lucro líquido obtido na DRE, tá? 51.688, foi lá 47, mas depois teve 4 mil de ajuste. Itens referente à receita, então nós tivemos um acréscimo nas safras em animais de engorda e outros estoques, um ganho de 11 mil, decréscimo nas contas a receber da fazenda, ou seja, um pagamento, sobrou aqui 9 mil reais, ou melhor, tivemos um ganho, tá? O valor final aqui seria o valor de 47, mas aqui nós tivemos um ganho de venda de reprodutores do valor de 9 mil, tá? Finalizando aqui o valor de negativo de 19 mil, que nada mais é do que 11 mil mais 9 mil, menos o decréscimo nas contas a receber, tá? Ou seja, eu recebi, tá ok? Então nós temos aí a questão do valor de 19 mil negativo, tá? Que vai diminuir. Itens referentes às despesas, então despesas de ativos não usados e itens ainda não pagos. Então, o valor de R$1.000 que deva ser pago posteriormente. Depreciação, valor de 42 mil, como eu falei aí anteriormente no slide, né? E total dos ajustes nas despesas a ser adicionado ao lucro líquido, 43 mil, que é o somatório.
Retiradas da família para manutenção, 28 mil. Então, resume-se de um valor total de 47.688. Então, se eu calcular aqui, né, fazer esse somatório aqui, pessoal, ó, 51 mais 43 menos 19 menos 28, eu tenho um valor de 47 mil da atividade operacional, tá? Então, pessoal, dentro dessa composição, né, que o exercício trouxe, a gente pode fazer uma análise mais completa, tá? Referente receitas e despesas de ajuste, tá ok? Anexo 3, temos aqui um exemplo de análise da arte operacional da demonstração. Então, temos aqui do fluxo de caixa da atividade, tá? Do método direto, um referente, tá? Ele traz aí referente um valor de receita de 223 mil, o recebimento aqui do caixa recebido de clientes, então eu vendi e recebi, pagamento de fornecedores, imposto de renda, de juros, né? Como negativo, aqui o exercício já trouxe como negativo, mas eu poderia colocar entre parênteses, e juros recebidos de alguma atividade de investimento, tá, pessoal? De 2 mil. Tendo aí um caixa líquido gerado na atividade operacional de 93.178. Então, aqui nada mais é do que um exemplo básico, tá? Do que ocorreu dentro da composição aí da operação nessa fazenda, tá, pessoal? Aqui nada mais é do que aquele quadro que eu trouxe para vocês, tá, pessoal? A composição, tá? Do caixa recebido durante o ano. Então, a composição, eu repito aqui só para demonstrar para vocês do que se refere da parte operacional, investimento e financiamento, tá? E aqui a questão do pagamento também. Repito a questão lá do quadro 2 que eu passei para vocês sobre tanto as despesas, aquisição de semente, retirada da família, entre outros, e o que cada um representa, tá? Pessoal, o exercício também, esse exemplo, ele traz aí algumas análises através de gráficos, né? Principalmente o gráfico pizza, né? Para representar as informações. Por que a gente trata isso aqui? Isso aqui nada mais é do que uma composição, para quem vai fazer TCC, ele, vamos dizer assim, ele dispõe uma informação mais atuante, né, dos dados. Então, nós temos a questão aqui, ó, análise do fluxo de caixa, método direto, recebimentos, do que foi recebido da venda de gado bovino, safra, receita não rural, investimento. Então, isso aqui eu posso fazer uma análise mais concentrada, né? Eu não tenho aí uma informação com informação escrita, mas eu tenho através de um gráfico. Então, através do gráfico, a gente pode fazer uma análise geral do que está acontecendo em relação aos recebimentos, tá? Então, eu posso ver que, se vocês forem ver lá na escrita que eu passei, está escrito da mesma forma, mas aqui já está resumido em um gráfico, tá? Então, é importante a gente analisar das duas formas, tanto na escrita do gráfico ou quadro, tá? Mas o gráfico, ele traz aí, basicamente, uma informação mais vamos dizer assim, detalhada, né? Ó, o que ele está tendo mais gasto com pagamento são as despesas administrativas, que eu passei lá para vocês, que eu falei, ó, 40%, então tem que se reduzir. Qual que é o menor? Temos a questão aqui, né, de menos de 1%. Então, pagamentos, temos aqui os valores, né, de 4%, de 25%, de 30%, enfim, nós temos a composição de uma forma geral, tá? O que cada um representa aqui dentro do contexto da análise do caixa, tá? E aqui a gente trouxe a questão aí do método indireto, das operações do fluxo de caixa, aquele que eu demonstrei para vocês, sobre a questão do lucro líquido ajustado. Tivemos aqui a questão da depreciação e amortização, tivemos o ganho na venda de um caminhão, máquinas e equipamentos, tá? Dentro dessa fazenda. Tivemos aqui o decréscimo de contas a receber, que foi recebido, né? Decréscimo nas contas a pagar, entre outros, tá? E basicamente fecha aí pelas atividades operacionais de 93.172, tá? Tivemos aqui a questão também dos investimentos, tá? Venda do gado, né? Venda de máquina, venda de caminhão, compras de máquinas, tá? Então foram os investimentos que a fazenda fez, basicamente aí dentro de um contexto geral, tá? E aí o caixa líquido gerado pela atividade de negativo, né? Valor negativo 19.210. Mas pode ser que esse retorno venha em quantidade, né? Venha em tempos, vamos dizer assim, em um tempo menor do que a questão aí do recebimento, né? Do pagamento, tá ok? Então eu recebo aquele investimento e aí eu consigo fazer o pagamento
desse investimento, tá? E aqui do financiamento, pagamento de títulos a curto prazo, tá? Ó, vocês podem ver que ele é negativo, nada mais é do que eu estou pagando, né? Tanto amortização, financiamento. E, particularmente, nós temos aí a questão dos decréscimos totais, tá? Então, se vocês forem ver, nada mais é do que a junção dos 93 mil, e aí eu tenho a diminuição, ó, até ele colocou aqui, 93 mil, menos 19, menos esses valores, tá? Que eu considerei aqui, dos valores finais, e ainda eu tenho o valor de 22 mil, menos 83, menos 10, né? Ou melhor, menos 83 mil, mais o valor do final do ano. Então, eu tenho um valor final aqui de 22.992. Então, análise em conjunta, tá? Eu tenho que fazer essa análise de uma forma geral, tá? Pessoal, conclusão, tá? Sobre as atividades operacionais. Então, o resultado de todos esses fluxos vai informar o total de caixa gerado pelas operações, e este total é idêntico ao montante apresentado pelo método indireto, onde apenas as contas são diferentes, tá? A vantagem da forma direta é evidenciar claramente, né, os pagamentos, recebimentos, como eu falei para vocês, e também a questão aí da apresentação não sendo muito comum para algumas contas, mas cada uma atividade tem aí a classificação das suas contas, tá? Dentro dessa questão, né, a seção examina a grande quantidade de dinheiro que a empresa gasta com as despesas de capital, aquisição de imóveis, automóveis, aí entra a questão dos investimentos, e é incluído nessa parte também o controle de outras empresas de movimentação, tá? Às vezes as empresas vendem participação em outros negócios e outros ativos não circulantes. Então, nesse caso, os valores recebidos na alienação de bens e direitos entrará como fluxo positivo nas atividades de investimento, tá? Então, essa seção ela vai representar a entrada de empréstimos e financiamentos de terceiros, tá? Dessa forma, quitar um empréstimo bancário e reduzir a questão dos juros, tá? Já quando uma empresa capta dívida, os contadores têm a obrigação de lançar esse recurso com um número positivo de entrada no caixa da empresa, tá? As atividades de financiamentos também compreendem essa parte dos fluxos referente à parte do capital próprio, tá? Qual que é a diferença? Então, o método direto, né, e indireto. O método direto é diferente, pois sua função é evidenciar de forma clara o resultado financeiro bruto da empresa, tá? Por meio dos relatórios. Então, esse método vai indicar o fluxo de caixa referente a pagamentos e recebimentos, e o contraste principal que a gente fala entre os dois métodos é que o direto informa os resultados brutos da empresa, e por outro lado, o indireto aponta os resultados líquidos, tá, pessoal? Então, método direto, as vantagens desse método é a simplicidade da sua formação, como a gente viu, sendo capaz de mostrar de forma clara o desempenho da empresa e o seu possível lucro. Porém, essa aplicação ela é mais custosa, né, para a empresa do que o método indireto, podendo representar um desafio aí para quem for utilizar, tá? E o método indireto, né, analisa o fluxo de caixa de forma diferente do método direto, pois a sua visão depende das informações contábeis para existir. Então, basicamente, ele não consegue determinar o capital que entra e que sai da empresa, e sim a variação do caixa de um período de análise que a gente faz, tá? Então, dentro dessa variação do desempenho econômico, se tem aí o regime de caixa em um determinado período ou época do ano. Então, a gente tem que fazer uma análise mais completa, tá? O método indireto, ele não vai trabalhar os dados direto, pois ele estará diretamente ligado às contas, tanto a receber como a pagar, e entra a questão do financiamento. Em relação às vantagens, o método indireto permite diferenciar o lucro e o caixa que foi gerado em todas as ações, tá? Por outro lado, seu manejo é difícil, às vezes, só é possível aplicar se houver alguém capacitado na equipe da empresa. Por isso que eu falo, é necessário nós termos conhecimento, né? E isso é importante a gente saber, tá, pessoal? Por quê? Não é simplesmente você estar lá e fazer digitações de informações. Isso já era. Hoje tem essa parte da informática, né, que está aí mais avançada. Então é preciso agora a gente pensar o que fazer, né? Qual que é a melhor tomada de decisão? Não apenas fazer os lançamentos, tá ok? Pessoal, basicamente, tá? A nossa aula de hoje seria isso. É um amparato que a gente fez do fluxo de caixa. Espero aí que vocês tenham compreendido, né, a nossa aula de hoje, bem resumida. Depois vocês podem estar baixando a aula lá, dando uma lida, mas o que a gente quer passar para vocês
é o conceito inicial, o conceito fundamental do demonstrativo do fluxo de caixa. Quais são as vantagens? Por isso que eu trouxe os dois métodos, né? Por que existem os dois métodos? Justamente para ver qual que é o que mais vai ser ideal para o tipo da empresa, tá? Então a gente pede para que vocês dêem uma lida, pesquisem, procurem, né, se informar, né, das modificações que estão ocorrendo aí. Então a importância é passar essa parte aí mais detalhada de uma forma aí, através de quadro, através de exemplo, para vocês compreenderem o que a gente está querendo dizer aqui, tá ok? Pessoal, alguma dúvida, pergunta? Fiquem à vontade, né? Sexta-feira que vem é a nossa última aula. É claro que aí vai ter a outra que vai ser mais só uma revisão. Mais de conteúdo novos, nós temos mais uma aula só, e aí depois tem a revisão por completo. E aí a gente finaliza mais um semestre, né? Não sei se, eu acredito que nenhum professor já está finalizando as aulas, né? Porque nós temos até o final aí de julho, pelo calendário, mas pela informação que a gente teve, já pode se fazer o fechamento aí dos diários. Mas tem a carga horária, né, o conteúdo ainda programado para a gente passar para vocês, tá ok? Então, Josiane, Sara, Pablo, alguma pergunta, dúvida? Fiquem à vontade para perguntar, senão a gente finaliza a nossa aula de hoje. Então, beleza, tranquilo, Josiane? Não tem pergunta? Pablo? Pablo está aí, se manifeste, né? Tranquilo? Pablo está aí ou está trabalhando? Ou está assistindo aí? Ah, beleza. Achei que o Pablo estava na aula, mas estava assistindo desenho, né? Assistindo filme. Não é bem assim, né, Pablo? Eu sempre brinco com o pessoal da Sistema de Informação. Lá a presença eles colocam 7h30, tá, pessoal? Porque eu deixo eles entrar até 7h30, não dá falta, porque muitos chegam do trabalho. E aí, em vez em quando, eu termino uma aula e tem uns alunos que ficam lá, pessoal, meia hora, hein? Aí gosta de assistir aula, ou seja, não está assistindo, né? Não ligo para isso também não, tá, pessoal? Porque o que a gente quer passar é um pouco de informação. Eu sei que é um pouco cansativo, às vezes é um pouco chato também, aula online, eu sei, a gente estuda, a gente é aluno também, mas é necessário, tá? E aí já chegam uns alunos que eu nem peço ainda para colocar lá como presente, ele já chega e coloca presente. Falei, pessoal, eu não pedi ainda, né? Mas é porque vocês estão adiantando aí que vocês querem assistir futebol, né? Não, professor, é isso, né? Mal e mal eu assisto novela e tal. Mas é isso que faz parte, tá? E o intuito é passar essas informações para vocês, tá? Eu espero, eu acredito, como vocês estão acompanhando, né, as nossas aulas, mas ontem também, né? Ontem eu terminei a aula, ficou um aluno lá, 20 minutos, né? Então é comum. Isso eu não ligo, dou presença para ele, né? Quem está perdendo conteúdo é ele. Então lá no. Quem vai, vamos dizer assim, peneirar ele é o mercado de trabalho. Então não vai ser eu, não é o professor que vai reprovar o aluno, tá? Isso é muito comum existir também. Eu dou aula aí numa faculdade, em outra faculdade, e eu vejo que um trabalho ele se repete várias vezes, só muda o nome, né? Teve um lá que errou e até colocou o nome de quem passou para ele, só colocou em cima e ficou 2 nomes. Eu falei, não é em dupla, né? Ô, professor, eu errei aí e tal, né? Mas levou nota, né, pessoal? Como eu falo, o mercado que vai peneirar ele, não é eu não, tá? Pessoal, mas eu agradeço vocês, uma ótima sexta-feira, fiquem com Deus, se cuidem, tá? Próxima sexta, então, nós temos a última aula de conteúdo, que aí posteriormente nós temos a outra revisão e aí finaliza mais um semestre, tá? Vou postar amanhã a atividade, Josiane, fica tranquilo, vou mandar no seu e-mail, tá? Ou no seu WhatsApp a sua atividade, aí você me entrega até segunda-feira, como já é de costume, mas até amanhã a atividade vai estar aí no portal, tá ok, pessoal? Pessoal, se cuidem, grande abraço, fique com Deus e até mais. Qualquer dúvida, estamos à disposição.